Bem, nós falamos na semana passada, no começo aqui do livro de Atos, capítulo 20, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele, depois daquele alvoroço, ele resolveu ir embora e ele foi para voltar para Jerusalém, mas antes ele fez algumas viagens para as igrejas da Macedônia. Então ele ia buscar lá uma ajuda nas igrejas da Macedônia para levar para os irmãos necessitados de Jerusalém. Era uma viagem, meus irmãos, que duraria meses, como durou meses essa viagem. E a gente viu que 7 irmãos acompanharam Paulo. Desses 7 irmãos, a gente viu que pelo menos 4, 5 deles, eles estavam com Paulo para o que der e vier. Como Paulo disse, se precisasse, eles expunham a cabeça, estava pronto até para morrer, juntamente com o apóstolo Paulo. E juntamente com aqueles irmãos, então eles estão saindo agora da Macedônia e eles vão para Jerusalém. E antes de pegar um navio para ir para Jerusalém, eles vão parar numa cidadezinha chamada Troade. E ali naquela cidadezinha chamada Troade vai acontecer um acidente. Um jovem, um rapazinho aí, de uns 13, 14, 15 anos, ele vai ter um acidente e ele vai morrer, né? E é isso que nós vamos estudar hoje. Que apesar daquele acidente, olha, a mensagem, o culto, a pregação, ela não pode parar. Paulo disse para Timóteo, prega a palavra, a tempo e a fora do tempo. Não importa o que estiver acontecendo. Você sabe que uma carruagem passa. Quando uma carruagem passa, chove. Quando uma carruagem passa, o sol bate sobre ela. Quando uma carruagem passa, as pedras tentam lhe impedir. Quando uma carruagem passa, os cachorros ladram. Acontece muita coisa. Mas a carruagem, ela está passando. O Evangelho, até a volta do Senhor Jesus, o Evangelho, ele vai ser anunciado, a palavra, ela vai ser pregada. Se uma pessoa está contente, vai ser pregada. Se não está contente, ela vai ser pregada. A pregação não pode parar. Capítulo 20, aqui, no versículo 6. Depois dos dias dos pães ácimos, nós navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e a mensagem se prolongou até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçou, e disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer. E assim ele partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Irmãos, a parte mais importante de uma mensagem de um culto, né? Qual que é a parte mais importante de um culto? Aí, é a pregação. Apesar do culto ter uns rituais, você sabe disso, nós oramos, nós cantamos, damos alguns recados, né? Há testemunhos, tudo isso acontece durante o culto, então tudo isso é importante. Você orar no culto é importante.
quando você vai lá e conta uma novidade, isso é importante também. A pessoa louvar a Deus, cantar, isso é importante. Mas não tem coisa mais importante do que a palavra, do que a mensagem. Não vai existir culto sem palavra. Porque a palavra, meus irmãos, é aquilo que Deus deixou para salvar o pecador. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a hora do culto, quando começa, é a hora principalmente da palavra, de dar o recado de Deus para as pessoas, é para exortar, corrigir, instruir, é para poder falar do amor de Deus. Então, para isso serve a pregação. É durante a pregação que o Espírito Santo costuma tocar no coração das pessoas. Por isso, por ser o momento mais importante, o diabo ele faz desse momento um momento apropriado para ele trabalhar muito. É o desejo dele atrapalhar esse que é o momento mais importante do culto. Às vezes as pessoas vêm para o culto, na hora que está cantando, ninguém tem vontade de beber água. Na hora que está cantando, ninguém tem vontade de ficar olhando para fora. Na hora que está cantando, as pessoas, elas estão lá, distraídas até com a própria música. Mas quando chega a hora da pregação, o que acontece? Parece que um bichinho vai tomando conta das pessoas, e mexe-se daqui, e mexe-se dali, o celular toca, passa uma moto correndo, acelerando, para um carro, deixa ligado, alguém grita na rua, o gato mia, o cachorro late. Por que isso acontece? Isso, meus irmãos, é proposital, isso não é casual, isso é proposital. Porque Satanás sabe que a pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus, é o momento que o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. O Espírito Santo está ali, querendo dizer para ela: olha, Deus te ama, pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, se ele conseguir tirar a concentração daquela pessoa, tirar a concentração daquele ouvinte, ele vai ter sucesso. É por isso, meus irmãos, que o diabo trabalha tanto na hora do culto. Talvez é a hora que ele mais trabalha. O inimigo sabe do poder da pregação. Quantas pessoas no momento da pregação se convertem? Quantas pessoas, quando o Batista estava pregando lá na beira do Jordão, e se converteram? O diabo é tão astuto que Paulo estava em Filipe pregando a palavra de Deus, e uma moça ficava falando o tempo todo, na hora que Paulo estava pregando. Ah, mas ela não estava falando nada de errado. Não estava. Ela ficava falando: esses homens que nos anunciam a salvação, estão com a palavra de Deus ali, são de Deus. Não tem nada de mentira. Mas na hora da pregação, é como Paulo ensina para Coríntios: quando um fala, os outros escutam. E aquela moça estava sendo usada para distrair as pessoas, para as pessoas não entender que são pecadoras e que precisam da salvação. Então, olha, Paulo ele disse uma coisa, Jesus, na parábola do semeador, que eu acredito que é muito importante. Ele disse: os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve. Creio. Satanás sabe que se você crer, você vai ser salvo. Satanás sabe que a salvação, a crença, vem de ouvir. Por isso são os que ouvem. Então, quando uma pessoa está ouvindo, o diabo ele vem para tirar a palavra do coração. Porque ele sabe que se a pessoa entender aquele caminho, que o Espírito Santo tocando no coração dela, ela entender que ela é uma pecadora, e ela precisa se arrepender, confiar em Jesus, que aquela decisão é a salvação da sua alma, da sua vida. Então o diabo, ele trabalha muito, para que a pessoa não entenda. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a mensagem. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje na nossa história que a gente acabou de ler?
né? Era domingo, tá? Como hoje é domingo, era dia de culto, era dia de ir na igreja, era dia de partir o pão, era o dia da ceia do Senhor, ou seja, era um dia muito especial. Aquele domingo era um domingo especial. E a igreja estava lá num sobrado, né? Na cidade de Trode, ficava num sobrado a igreja de Trode, e Paulo, ele resolveu pregar para aqueles irmãos. Por que Paulo demorou tanto? Ele começou a pregar à tarde e foi até a noite. Depois ele foi de noite, meia-noite, até de madrugada. Bom, no mínimo ele ficou pregando 6 horas sem parar. Não é muito, né? Pode ser muito para nós. Para aqueles irmãos não era muito. Por que Paulo fez isso? Paulo sabia, ele fala aqui no capítulo 20, que ele nunca mais ia ver o rosto daquelas pessoas. Ele sabia que provavelmente seria a última vez que ele passaria ali por Troade. O Espírito Santo tinha avisado Paulo que a cada cidade que ele parasse, que esperava perseguição e tribulação. Então ele não sabia se voltaria vivo de Jerusalém, como de fato quase não voltou. Então ele diz: serão minhas últimas palavras nesse lugar. Eu vou falar tudo o que eu puder. Eu vou gastar todo o meu tempo ensinando essas pessoas. Elas precisam ser ensinadas. É por isso que ele gastou tanto tempo naquele último domingo em Troade para falar do amor de Deus, das coisas espirituais. Então, tem uma pergunta aqui, né? Será que a gente tem o hábito de ouvir a palavra, né? Existe tempo para a mensagem? A gente tem paciência de ficar mais de 1 hora em outra atividade? Tem, né? Alguém fica mais de 1 hora no sol de uma praia? Fica o dia inteiro, até torrar, né? A pessoa fica até torrar, literalmente. Quando não sai que nem um pimentão, ela não levanta de lá. Mas não reclama que foi mais de 1 hora. Alguém fica mais de 1 hora na frente da TV? Fica muito mais. Tem pessoas que ela vai ligar a TV de manhã, só vai desligar de noite, porque precisa dormir, porque não aguenta mais. Alguém fica mais de 1 hora no shopping? Ninguém se fica, ainda mais se tiver dinheiro. Alguém fica mais de 1 hora no churrasco? Fica. Jogando bola? Fica. Então tem tempo para tudo. Não é que essas coisas são ruins, erradas. Em si mesmo, nada aqui está errado, nada está ruim. Mas nós precisamos adquirir o hábito e o prazer de ouvir a palavra de Deus, de sentar, de fazer silêncio, de prestar atenção, de receber o recado de Deus. Quando Deus fala, a gente olha e diz: fala, Senhor, que eu te ouço, eu estou te escutando, o Senhor pode falar. Veja, irmãos, é um hábito, por incrível que pareça, e por menos que seja aceito. Eu estava contando, né, da salvação do conhecido, né, aqui de Marília. Sempre que eu ia lá, era um sujeito que ele tinha uma loja, né, perto da igreja, e eu achava mesmo que ele era convertido. Das 2 vezes que eu tinha ido lá na igreja, eu tinha encontrado com ele, já conhecia ele da loja. Aí ele disse assim: ô pastor, domingo vai ser o meu batismo. Agora eu estranhei, porque ele já com 60 e poucos anos, há 20 anos atrás disso, hoje ele deve ter mais de 80. Eu olhei assim, né? Falei: rapaz, irmão, mas o senhor não é da igreja? Estou sempre vendo o senhor como pastor, né? Já faz tempo. Eu morava em Galha ainda. Ele disse: não, calma, pastor, eu me converti agora, né? Mas desde criança eu venho na igreja. Meu pai, minha mãe, de manhã e à noite, eles estavam na casa do Senhor, eles me carregavam pequenininho. E aí eu criei o hábito. Chegava domingo de manhã, sabe, eu estava na igreja, eu casei, né, e fui para a igreja. Então eu sempre estive na igreja, né, até meus filhos eu levei e tal. Hoje, olhando essa história aqui, eu entendo esse hábito de estar na casa de Deus
Aí ele disse, mas que a palavra de Deus tocou no meu coração, foi agora. Já pensou se ele tivesse abandonado? Ele tinha deixado de ouvir a palavra de Deus. Mas é como ele mesmo falou, né? Apesar de eu não ter me convertido, os meus filhos são convertidos. Pelo simples fato dele não ter deixado de ir na igreja. Então, irmãos, às vezes o hábito ele faz um monge, ele não fala assim, claro que faz um monge. Por quê, né? Você olha o monge é aquele camarada que está com aquela roupa de monge, né? Que parece, sei lá, né? Mas você sabe, aquilo ali é um monge, pronto, né? Você sabe. Mas às vezes ele não é monge, mas ele está com a roupa de monge. E a pessoa fala, o hábito faz um monge, porque a pessoa não vai saber se ele é monge, mas ele está lá, o hábito dele. O hábito é muito importante para você poder ter contato com a palavra de Deus. Então as pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, eu sou crente lá na minha casa mesmo, que seja, que vá, que fique, tá? Mas as pessoas que têm o hábito de estar na casa do Senhor, de estar na igreja, estar ali toda semana ouvindo a palavra de Deus, junto com seus irmãos na igreja, isso é uma bênção muito grande, que o diabo não tem como falar, não tem nada que ele pode fazer, a não ser na hora do culto tentar atrapalhar, mas a pessoa já está habituada, ela vai ouvir a palavra de Deus. Eu não aprendi a vir na igreja, numa igreja evangélica, tá? Não. Aqui minha irmã, aqui, ó. A minha mãe sempre levava a gente aonde, sabe? Na missa, e tinha que sentar do lado dela, e tinha que ficar quieto, e se não ficasse quieto, o que minha mãe fazia, sabe? Dava um beliscão. Não foi numa igreja evangélica que eu aprendi aí na igreja. Não. Ter o hábito. Foi com a minha mãe. Meu pai não ia, mas a minha mãe, eu não me lembro na minha vida. Não me lembro, só se a Sandra se lembrar. Eu não me lembro na minha vida da gente estar em casa e minha mãe ter faltado na missa. Eu nunca vi a minha mãe faltar na missa. Mas ela levava a gente. Então veja só, que as pessoas às vezes se incomodam de estar uma hora na igreja, mas elas não se incomodam de estar em outro lugar. Por isso que o hábito é tão importante, estar na casa do Senhor. E isso vai ser uma bênção para os filhos, porque os filhos vão ver, minha mãe está ali, como eu vi, né? Então, meus irmãos, quando eu vou para outro lugar, a gente viaja nas férias, é muito esquisito, porque você está num lugar domingo, você não sabe que igreja você vai. A última vez que a gente foi para a praia, né? No dia de domingo a gente tem que fazer o culto lá entre a gente mesmo. Mas teve um dia que a gente foi atrás de uma igreja, foi para um lado, o Google manda para cá, o Google manda para lá, não achamos a igreja, essa aqui é a verdade. Mas é uma decepção, porque a gente queria estar, é muito importante. Então, nesse culto aqui nós temos um jovenzinho, o Eutico. Vamos ler o versículo 8 não, o versículo 9. Estando um certo jovem por nome Eutico sentado numa janela, ele caiu do terceiro andar abaixo, tomado por um profundo sono. Um jovem resolve se sentar num lugar inadequado. Onde sentar na hora do culto? Aí os jovens gostam de ir lá no fundão, lá no fundo. Mas o correto é não estar lá tão no fundo. Nossos jovens, graças a Deus, não estão tendo esse problema, né? Mas por que os jovens preferem o fundo? Às vezes para ficar cutucando um no outro, conversando com o outro, mas hoje muitos mexem no celular. E aí o diabo consegue derrotá-los, justamente na hora do culto, consegue derrotá-los. Às vezes você assiste um filme antigo, né, um filme faroeste, por exemplo, tem muito isso em filme faroeste. Tem a missa no faroeste. Aí, as famílias, assim, um banco é de uma família, outro banco é de outra família. Só falta colocar o nome, né? A família Williams, né? Família York, família Hatch, né? Vai lá, colocar o nome, né? Mas é uma coisa boa. Porque a família todinha está lá, ouvindo lá. O Eutico, ele vai sentar na janela. Agora, janela é lugar de se sentar.
Não, pastor, estava cheio, estava lotado. Onde é que está escrito que estava cheio e estava lotado? E ainda mais no terceiro andar. Terceiro andar, 6 metros, 7, 8 metros de altura. O que uma pessoa vai ficar sentando 6, 7 metros de altura? É como se fosse aqui, esse andar de cima ali. A obedição vai lá e fica lá, né? Todo mundo sentado ouvindo a palavra de Deus e ele sentado na janela. Agora, quando ele senta, ele está sendo negligente, ele está sendo tentado. Você sentado perto da janela, né? Aí a pessoa fica olhando para fora o tempo todo, não olha para a palavra, não olha para o pregador, fica olhando para, ai, que carro bonito, ai, que moto bonita, a formiga ali. Então, distrai. É um prato cheio para o Satanás, para o diabo, ele distrair, se senta longe dos demais, como ele sentou. Aqui a palavra de Deus diz, no versículo 9, que ele caiu no terceiro andar, né? Então, cuidado, para não se pôr em risco. Tem um versículo na Bíblia, Provérbios 20, 26, que diz que veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então veja também aonde senta. Nós temos que sentar na igreja, no lugar onde nós temos acesso livre à visão do pastor, a ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Percebam os verbos, né? Adormeceu, caiu, morreu. Está quase que uma música aqui, né? Eles, se achar esse último aqui, eles fazem uma música aí. Adormeceu, caiu, morreu. O que significa adormecer? Quando você dorme, você não está morto, você está dormindo, correto? Só que você não está fazendo nada. Eu sonâmbulo. Para ele não está fazendo nada. A pessoa que está dormindo, quando eu estou dormindo, eu não estou arrumando a casa, eu não estou pregando, eu não estou fazendo nada. Por quê? Eu estou deitado. Está morto? Não estou morto, mas está vivo, eu estou vivo, mas não estou fazendo nada. Essa dormência é um sinônimo de relaxo espiritual. Não existe homem espiritual, não existe mulher espiritual que fique no sono profundo, que não faça nada e diga que é espiritual. Não existe isso. Isso simplesmente não existe. Então a pessoa está numa dormência. Então quando nós dormimos, nós não fazemos nada, apesar de estar vivo. Quando dormimos, o inimigo age. O Senhor foi lá e plantou o trigo, correto? Aí os homens dormiram e o diabo foi lá e plantou o joio. Quando é que o joio foi plantado? Quando todo mundo estava dormindo. O Satanás aproveita a nossa dormência espiritual para plantar um joio na casa, na família, nos filhos, na igreja. Ele aproveita esse momento de sono para poder plantar o joio. E por que nós adormecemos? É preguiça mesmo. Não tem outro plano. Porque é preguiça, desinteresse, cansaço, sabe? Porque a gente fica inerte, descontentamento, coisas assim, né? Descontentamento, tristeza, não vou fazer nada, né? Meus irmãos, só perde quem não faz. Acredite nisso que eu estou falando. Só perde quem não faz. Sabe por quê? Porque Deus sempre levanta outra pessoa. Se um dia eu chegar, não quero fazer nada, não vou fazer nada, acabou e pronto, não tem problema nenhum. No mesmo dia, outra pessoa vai assumir, fazer, né? Moisés estava lá reclamando das pessoas, então Deus levantou Josué, né? E depois que Josué morreu, Deus ainda levantou outras pessoas, mostrando para nós, meus irmãos, que se eu fizer, depois que eu fizer tudo, a Bíblia diz que eu ainda devo me considerar um servo de Deus. E entendendo que eu só posso ser um vaso usado por Deus, sendo usado por Deus. Parado nunca vou ser nada. Absolutamente nada. Então, seja por preguiça, seja por desinteresse, seja porque está cansado de tanta coisa, seja porque está descontente e tal, não existe desculpa para não trabalhar, para não servir a Deus, para não trabalhar na igreja. Não existe. Então, temos um outro versículo aqui, né? Desperta, ó tu que dormes. Efésios capítulo 5, versículo 1. Levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, desperta, ó tu que dormes. Com a graça de Deus,
Deus sempre vai ter um povo acordado, um povo pronto, um povo que vai, como o salmista diz, o teu povo, Senhor, ele vai se apresentar voluntariamente no seu dia, como os macedônios, se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, Paulo falando do interesse, dos macedônios em querer ajudar, a insistência, um povo pobre, um povo sem dinheiro, um povo miserável, que não tinha nada, e Paulo diz, olha, da sua profunda pobreza, redundou em riquezas de generosidade. É impressionante aquele desejo que eles tinham de ajudar, de fazer, de participar. É isso, meus irmãos, que levava aquelas igrejas a ser abençoadas. E aí nós temos a queda desse rapaz. No versículo 9 diz que ele caiu da janela, caiu do terceiro andar, e foi tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. A queda dele moveu a igreja, teve uma repercussão imediata, pagou no chão, todo mundo foi lá, né? Todo mundo foi lá, e olhou, e viu, né? A Bíblia diz que levantaram ele, mas só que quando levantaram ele já estava morto, mas tentaram acudir ele. Vamos tentar acudir, né? Os caídos precisam de ajuda. Se uma pessoa cair no pecado, ele precisa de ajuda. A palavra de Deus ensina isso. Houve sensibilidade, houve solidariedade. Alguém podia olhar e dizer assim, está vendo só, né? Foi sentar na janela, caiu, bem feito, morreu, parabéns. Já está morto, né? Não adianta nem dar mais parabéns, porque ele já está morto. E, meus irmãos, quando alguém na igreja peca, devemos demonstrar empatia, estender a mão, abraçar e perdoar. Esse é o ensino da palavra de Deus. Então eles correm lá, o Eutico tal, levanta ele. Infelizmente ele já estava morto mesmo, né? Pela queda, foi muito grande. Então, nós queremos que os caídos voltem, nós queremos. Nós queremos que eles voltem? Queremos, todos os caídos. Algumas pessoas não caem para sair. Esses são mais difíceis de voltar. Mas todos que quiserem, eles vão ser bem-vindos. Não há dúvida disso. Aproximamos para dar a mão ou para fazer acusação. Então, sempre vai ser para dar a mão. Para quem quer que seja. Sempre o braço do pai vai estar esperando o filho voltar, sendo ele pródigo ou não. Então, meus irmãos, eu tenho desejo de levantar, mesmo ele estando morto, todos temos. Está aqui o Eutico, nós vamos lá, vamos tentar levantar, não deu certo, por quê? Porque ele já morreu. Bom, em alguns casos a gente não pode fazer nada. Como esses meninos não podiam fazer nada, como essa igreja preocupada com esse rapaz não podia fazer nada. Há situações que a igreja realmente não pode fazer nada. A igreja foi lá, chegou, se aproximou, levantou e não pôde fazer nada. Bem, aí é com Deus, né? Aí você pode, né? E com Deus. Algumas pessoas elas se afastam, elas se desviam, quanto mais você fala, mais afastada ela fica, né? Você vai uma vez, tenta conversar, você vai, tenta ajudar e tal, nada, existe um muro muito grande. Aí já não é um trabalho mais da igreja, é um trabalho de Deus. Então é Deus que vai ter que fazer. Então Deus, Ele faz, como Ele fez aqui com o apóstolo Paulo, né? Então, meus irmãos, a ressurreição do Eutico mostra que não existe casos impossíveis, né? Está ali. Como é que isso foi possível, né? Paulo foi lá, se aproximou dele, o mais próximo possível, e abraçou ele. Existem situações assim, você vai lá, você se aproxima, você abraça, né? A pessoa pode te empurrar, pode te chutar, pode fazer, pode falar um monte de bobagem, mas ela pode te abraçar também. E aí, meus irmãos, aquela alma foi espiritualmente ressuscitada, né? Existe muito poder nesse abraço de amor, existe poder mesmo. O Eutico, ele morreu de verdade? Morreu. O Lucas era médico, está falando que morreu, pronto, né? Está lá. Mortinho assim. Né? A ressurreição fez o quê? Fez alegria com a igreja. Né? Então, se a gente olhar aqui no versículo 11, né? Veja no versículo 11 ou versículo 12. O versículo 12: e levaram o jovem vivo e ficaram não pouco consolados. Ou seja, eles ficaram muito consolados. A igreja ficou feliz que o Eutico estava de volta, mesmo ele tendo se colocado na janela, no ponto de risco. Mesmo ele tendo sido negligente, a igreja
abraçou, trouxe ele de volta, ficou feliz, tal. Deus operou e ele está lá e todo mundo está contente. A igreja fica feliz. Que nunca exista um irmão zangado do lado de fora. Eu não quero que aquela pessoa volte. Que nunca exista. Né? Que nunca exista um Caim que tenha inveja do Abel. Que a volta de um irmão possa causar a mesma alegria que a volta do pródigo teve na casa do pai. Não vamos ficar do lado de fora, resmungando, esse irmão isso, esse irmão aquilo, não. Se voltou, vai ser recebido com alegria, com amor. Agora, irmãos, a mensagem não pode parar. Veja só, há muitos anos atrás, eu nem sei se a Mariazinha já estava aqui, provavelmente já estava. Eu morava em Gália ainda. Então tem 2 períodos, né? Esse período é o da Mariazinha. Mariazinha, quando ia ter aquela inauguração aqui, aquela festa que o ônibus bateu no caminhão, a senhora estava aqui? O ônibus bateu no caminhão aqui da igreja? Estava, né? Era um culto especial, né, Mariazinha? Era um culto muito especial. E aí alguns irmãos de Garça trouxeram os antigos bancos, né, Maria? Não tinha banco, então estava para inaugurar aqui a igreja, mais ou menos assim, né? E trouxe os bancos, mais ou menos trouxe os bancos. Aí o caminhão parou aqui, né? E não tinha muito asfalto para lá, mas ainda tinha asfalto para cá. E a circular passava nessa rua. O caminhão, para poder se acertar, ele deu uma ré, né? E a circular, ela veio e bateu na traseira do caminhão. E assim, faltando na hora do culto praticamente. Aí bateu, virou o caminhão, o pastor bateu a cabeça, o pastor Bob, né? Fez um racho na cabeça, sangue para todo lado. O moleque estava junto, bateu o braço, machucou, foi no griteiro. Né? Bom, caiu tudo aí do negócio, né? Acabou o culto, né? Um acidente na porta da igreja. Aí o pastor saiu para fora, tinha umas pessoas, saiu lá, a circular estava lotada, estava vindo da cidade, estava cheia a circular. Aí já saiu uma mulher em Guarulhos, sabe, aquele tipo, que caminhão, Aí o motorista da circular bravo, todo mundo bravo, aí falando tanto, esse caminhão. Aí eu lembro que o pastor dali olhou e disse, o que está escrito no chão aí? Pare. E por que o senhor não parou? Se tem pare para o senhor, por que o senhor não parou? Aí calmou-se. Mas o tumulto foi grande. A gente teve culto aquele dia, lembra, Maria? O culto não pode parar. Não é porque teve um acidente, não é porque morreu. Se morreu uma pessoa dentro do culto, o que você pode fazer? Fala para mim. Você é médico? Não sou. Então fique no teu lugar. Você tem primeiros socorros? Tem. Procure ajudar. Não deu para ajudar? Morreu. Vai levar para o hospital. Eles que vão decidir se morreu ou não morreu. Levou para o hospital. Eu posso chegar e falar assim, gente, não vai ter mais culto porque o fulano morreu. Eu posso fazer isso. Eu não vou estar certo para fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu vou estar destronizando a palavra de Deus. Meus irmãos, é justamente se morreu uma pessoa, uma boa ilustração de dizer do amor de Deus, da salvação de Deus. Porque a coisa mais importante num culto é o momento da palavra. E aí nós vamos sentar, nós vamos orar pela pessoa, pela família, e nós vamos falar do amor de Deus na mensagem, e pode ser que alguém se converta, e Deus use aquele momento para ela pensar, todos nós vamos morrer um dia. Mas olha o apóstolo Paulo aqui, o sermão que já tinha 6 horas foi interrompido por um acidente. Paulo pregava e o jovem caiu da janela. Todos vão para fora, inclusive o Paulo. A morte, tumulto, ralo, imagina. Bom, foram lá, arrumou a situação, o culto foi retomado. Paulo voltou lá para cima. Ele voltou para cima e disse, gente, não acabou ainda.
né? Nem mais, calma, não parei de pregar. E voltou as pessoas para cima, com o menino vivo. Paulo, ele sobe e volta a pregar, e pior, para muitos é pior, para Deus é melhor. É dito que ele pregou até o amanhecer, ele ficou mais 6 horas pregando. Haja perna, haja cabeça. Não, meus irmãos, eles voltaram, porque o mesmo Espírito Santo que toca e fala pelo pregador e no pregador, é o Espírito Santo que fala e toca no ouvinte e dá para ele o prazer pela palavra. Então não existe motivos para deixar de pregar. Fez barulho, fez não sei o que, coisa e tal. E meus irmãos, tem tempo que é difícil. Hoje nós, às vezes tem uma criança especial, às vezes tem algum problema, sabe? Vai deixar de pregar por conta disso? Ontem lá no Morumbi tinha uma festa junina lá na frente. Junina mesmo, festa, na hora do culto, festa junina. Quando eu vi aquelas bandeirinhas de tarde, eu já falei, valeu, né? Mas olha como Deus é. Eles colocaram o som virado para o outro lado. Coisa que eu achava que eles não iam fazer isso. Abaixaram o som de um ponto que eu podia pregar e eles podiam dançar. Então Deus, ele foi misericordioso. Deus é bom. Externamente pode ter acidente, pode ter gritaria, pode fazer o que for, meus irmãos. Olha, que lugar a mensagem teria se fôssemos nós? Se você estivesse lá naquele dia, você ia parar? Mas, esse acidente venceu a palavra. Não. Nada pode vencer o momento da palavra. Nada pode vencer. A palavra de Deus é a coisa mais importante. Eu quero terminar lendo esse conhecido versículo, Romanos. Quero que vocês abram Romanos, no capítulo 10 e versículo 17. Romanos, capítulo 10 e versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. É por isso que tem que pregar, a tempo e fora do tempo. É por isso que nada pode atrapalhar. A hora da pregação é a hora mais importante. Às vezes, numa igreja, eles cantam 2 horas, prega meia. Deveria pregar 2 horas e cantar, porque a hora da pregação é a hora mais importante.